Olá, amigos, muito bom dia, muita paz, muita luz a todos. Está começando agora o nosso programa Amor em Ascensão, um projeto onde nós nos reunimos para estudarmos as obras do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu sou Andressa Bispo e é sempre com muita alegria que a gente vem aqui refletir juntos, estudar junto essas obras magníficas que nos vêm dos céus para que nós possamos encontrar aqui sobre a terra um acalento, um bálsamo, uma esperança. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, a Jesus, nosso Mestre, que nos abraça, que nos auxilia em todos os momentos da nossa vida e que Ele continue nos auxiliando. Agradecer à equipe do Renovando Consciências, todos os canais parceiros que estão retransmitindo esse nosso estudo, a você que em especial vem aqui também participar desse estudo, que tem paciência de nos ouvir falar e refletir a respeito dessas mensagens consoladoras. Bem, pessoal, eu vou falar um bom dia primeiro aqui para o Luiz Carlos Severo. Seja bem-vindo, Luiz, muito obrigado. Para Antonieta Bezerra, de Riachuelo, Sergipe. Antonieta, nossa companheira de estudo, seja bem-vinda, muito obrigada. E para você que também quer deixar aqui para mim no comentário a cidade, de onde está nos vendo e nos ouvindo, coloca aqui que a gente dá um oi ao vivo para vocês. Nós estamos estudando, então, Crônicas de Além Túmulo, que foi a primeira psicografia de Humberto de Campos pelo médium Chico Xavier. Esse primeiro livro, ele vem trazer aqui relatos dos espíritos desencarnados com que Humberto de Campos se encontrou após o seu desencarne. Então, a gente já viu 3 capítulos, 3 contos. O primeiro dele foi Dom Pedro II. Então, quem quiser acompanhar os capítulos anteriores, depois que acabar esse vídeo, é só entrar aí na nossa playlist no canal Renovando Consciências, que vocês vão encontrar os vídeos anteriores. Bom dia, Neuza, querida, seja bem-vinda. Obrigada pela presença, viu? Deus abençoe. E hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 4º. Esse relato do capítulo 4º, intitulado Na Mansão dos Mortos, é um relato muito interessante, que vai até nos causar uma certa intriga. Mas vamos ler primeiro e ver o que está acontecendo aqui nesse conto de Humberto de Campos. Lembrando que todas as obras de Humberto de Campos, todos os relatos que ele colheu e que ele nos traz aqui nessas obras mediúnicas, são relatos romanceados. Então, nós temos situações aqui que nem sempre querem dizer aquilo que a gente está lendo, porque ela está romanceada. Mas vamos tirar aqui alguma lição, vamos tirar o espírito da letra, como o pessoal gosta de dizer aqui, desse romance, desses relatos trazidos por Humberto de Campos. Então, veja, aqui, no dia 9 de abril de 1935, Chico psicografou essa carta pelo espírito Humberto de Campos, e ele começa dizendo o seguinte: o amigo sabe que os fotógrafos ingleses registraram a presença de Sir Conan Doyle no enterro de Lady Galliard? Então, aí ele explica, esta pergunta me foi dirigida pelo Coronel C, e ele coloca aqui siglas. A gente tem uma nota de rodapé aqui no final do capítulo explicando o seguinte: no original da mensagem, das mensagens recebidas por Chico Xavier, foram dados por extenso os nomes das pessoas nela mencionadas. Como, porém, essas pessoas deixaram descendentes que poderiam molestar-se com as referências que lhe fez o espírito Humberto de Campos, resolvemos indicá-las apenas pelas iniciais. Então, veja vocês, lá naquela época já tinha um problema de direitos autorais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas hoje estão preocupadas em, de alguma forma, usufruir dos benefícios
que financeiramente podem lhe trazer. Por isso que foi aqui, então, abreviado pelas iniciais, foi ocultado o nome desse senhor, desse coronel, que vai trazer esse conto, esse relato aqui para Humberto de Campos. Então, nós vamos dirigir-se a ele como coronel, apenas, tá? Então, Humberto de Campos nos conta. Esta pergunta me foi dirigida pelo coronel, que eu conhecera numa das minhas viagens pelo Nordeste. O coronel lia, por desfácil, as minhas crônicas e em poucos minutos nos tornamos camaradas. Há muito tempo, entretanto, soubera eu da sua passagem para o outro mundo em virtude de uma arteriosclerose generalizada. Tempo vai, tempo vem, defrontamo-nos de novo no vagão infinito da vida, em que todos viajamos através da eternidade. E como o melhor abraço que podemos dar longe dos vivos, ali estávamos os dois tete a tete, sem pensar no relógio que regulava os nossos atos no presídio da Terra. Olha que interessante, presídio da Terra. Nem nos ponteiros do estômago, que aí trabalham com demasiada pressa. Então, eles estavam ali tendo uma conversa, um reencontro muito amigável, dando aquele abraço e colocando as informações e os contos, os relatos em dia, sem pressa, sem se preocupar que tinha que sair para trabalhar, sem se preocupar que eles estavam se demorando para voltar para casa. A gente tem essa liberdade no mundo espiritual, afinal, nós somos espíritos e não vamos precisar mais nos preocupar com essas questões que o corpo demanda. E aí o coronel, ele continua aqui, tinha no mundo ideias espíritas e continuava na outra vida a interessar-se pelas coisas de sua doutrina. Então veja que ele já era um simpatizante dos princípios da doutrina espírita, o coronel. E Humberto de Campos continua: então, coronel, a vida que levaremos por aqui não será muito diversa, diferente da que observávamos lá embaixo, aqui no planeta Terra? Um morto pode apresentar-se nas solenidades dos vivos, participar das suas alegrias e das suas tristezas, como no presente caso? Então, você vê que o coronel começa contando que o espírito do senhor, vou voltar aqui para vocês. O espírito do senhor Conan Doyle, que foi um dos criadores dos contos de Sherlock Holmes, foram registrados, né, por médiums na época no enterro de uma lady, de uma senhora. Aqui não fala o nome da senhora, só fala Lady Galliard. Então nós sabemos, o que sabemos é que essa dama pertencia a essa família. E esse espírito, né, esse escritor, ele foi presenciado, ele foi visto, ele foi sentido aqui nesse enterro. E é a pergunta que Humberto de Campos está lançando aqui, né? Um morto pode apresentar-se nas solenidades dos vivos, participar das suas alegrias e das suas tristezas, como no presente caso? Aliás, já sabemos do capítulo evangélico que manda os mortos enterrar os seus mortos. Esse capítulo, ele tem uma referência, ele está aqui, deixa eu pegar para vocês. Em Mateus 8:22, para quem quiser conferir essa fala de Jesus, onde ele pede que os mortos enterrem seus mortos. E aí o coronel responde o seguinte: pode sim, menino, replicou o amigo como quem evocasse uma cena dolorosa, mas isso de acompanhar enterros sobra-me experiência para não mais fazê-lo. Costumamos observar que, se os vivos têm medo dos que já regressaram para cá, nós, igualmente, às vezes, sentimos repulsa de topar os vivos. Porém, o que vou lhe contar ocorreu entre os considerados mortos. Tive medo de dois espectros num ambiente soturno do cemitério.
Então veja, agora o nosso amigo coronel, ele vai começar a contar uma experiência que ele viveu diante de 2 desencarnados. O que será que aconteceu para que traumatizasse assim o coronel? Vamos ver o que ele nos conta para a gente poder tentar entender. Essa questão, dos desencarnados presenciarem o próprio enterro é muito comum. Quando nós, desencarnamos e não estamos totalmente libertos do corpo físico, não estamos totalmente desenlaçados, ainda estamos presos à matéria, né, aqui do plano físico, é comum que o espírito acompanhe desde o seu velório até o seu enterro. É muito comum, porque essa passagem, esse esse momento do desencarne, ele é ocorrido por algumas etapas, ele é feito por algumas etapas. Uma delas é o sono profundo. Quando o espírito não passa por esse sono profundo, no desencarne, e ele fica de sobreaviso de tudo o que está acontecendo ao redor, ele vai então ter essa consciência do próprio velório e do próprio enterro. Sem nada poder fazer, né? Porque ele vai estar lá do outro lado, ninguém vai ouvi-lo nem vê-lo, mas ele vai presenciar tudo o que os vivos estão dizendo ao seu respeito. Por isso que nos enterros nós devemos ter, assim, muita caridade, muito respeito com aqueles que desencarnaram. Porque muitas vezes o espírito está ali ao lado do corpo, presenciando todas as fofocas, todas as piadas, né? Todas as críticas que os desencarnados, no momento do desencarne, são capazes de lançar contra, né, o morto. Então a gente tem que olhar de outra maneira e respeitar esse momento, essa passagem. Em vez da gente falar mal ou tentar ficar dividindo os bens do desencarnado já ali no velório, que a gente possa fazer uma oração para que ele se desprenda e seja encaminhado. Esse deve ser o papel do espírita, de quem se considera cristão. Todos nós vamos passar, lembrando que todos nós vamos passar pelo desencarne. E pode ser nós estar nessa situação de crítica, de fofoca, de piadinha no próprio velório. Tá ok, pessoal? Outra coisa, então, ele começa aqui já contando a história. Ele diz assim: e o meu amigo, com o olhar mergulhado no passado, no pretérito longínquo, monologava, contava. Então, o coronel vai começar a contar. Desde essa noite, nunca mais acompanhei enterros de amigos. Deixo isso para os encarnados que vivem brincando de cabra cega no seu temporário esquecimento. Olha só, esse aqui é uma instrução, um aviso. E o coronel começa contando. Conte-me o acontecido, disse eu, mal supitando a curiosidade. Lembra-se, começou ele, da admiração que eu sempre manifestava pelo doutor, né, com as siglas de AF, que você não chegou a conhecer em pessoa? E Humberto diz vagamente: pois bem, o Antonico, nome pelo qual respondia na intimidade, era um dos meus amigos do peito, advogado de renome na minha terra. Já o conheci na elevada posição que usufruía no seio da sociedade que lhe acatava todas as ações e pareceres. Pardavasco, insinuante, era o tipo de mulato brasileiro, simpático, inteligente, captava a confiança de quantos se lhe aproximavam. Era de uma felicidade única, ganhava todas as causas que lhe eram entregues. O crime mais negro apresentava para a sua palavra precuciente uma argumentação infalível na defesa. Os réus, absolvidos com a sua colaboração, retiravam-se da sala de sessões da justiça quase canonizados, santificados. O Antonico, se meter em alguma pendência, o triunfo era dele.
Gozava de toda a nossa consideração e estima. Criara sua família com irrepreensível moralidade. Em algumas cerimônias religiosas a que compareci, recordo-me de lá o ver encontrado, como bom católico, em cuja responsabilidade o nosso vigário via um dos mais prestigiosos dos seus paroquianos. Chefiava iniciativas de caridade, presidia a associação religiosa e primava pela austeridade intransigente dos seus costumes. Quando voltei desse mundo, que hoje representa para nós uma penitenciária, trouxe dele saudosas recordações. Imagine, pois, o meu desejo de reencontrá-lo. Quando vim a saber nestas paragens que ele se achava às portas da morte, obtive permissão para excursionar a terra, para voltar à terra, e fui revê-lo na sua cama de luxo, rodeado de zelos extremos, numa alcova ensombrada de sua confortável residência. As poções eram ingeridas, injeções eram aplicadas, os médicos eram atenciosamente ouvidos. Contudo, a morte rondava o leito de rendas com seu passo silencioso. Depois de ter o abdômen rasgado por um bisturi, uma infecção sobreviera inesperadamente. Então, vamos tentar imaginar aqui o quadro para que fique assim um pouco mais claro aonde essa história vai terminar. Vejam vocês que o coronel aqui, né, sabendo de que o amigo estava fazendo o seu desencarne, um amigo querido que estava aqui sobre a terra, ele foi então visitá-lo e acompanhá-lo no desencarne. E aqui ele nos relata, até então, que era uma boa pessoa, era uma pessoa inteligente, carismática, um religioso praticante, estava à frente de situações, né, de preendadas de caridade. Então, parecia perfeito. E quando nós encontramos alguém na vida que tem todas essas qualidades, a gente imagina que ele vai ter uma passagem direto para o céu, não é isso? A gente não imagine que uma pessoa idônea, que uma pessoa inclinada aos preceitos cristãos, aos preceitos doutrinários, sejam pessoas que não cometem erros nem equívocos. E se levam uma vida totalmente regrada dentro desses preceitos cristãos, nós só podemos deduzir que o seu desencarne vai ser pelo menos bem assistido. Mas vamos ver o que o coronel continua nos dizendo aqui. Bom dia, Maria Helena Sergipe, bom dia a todos. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, viu? Ele continua dizendo o seguinte: depois de ter o abdômen, a gente já viu, né? Apareceu um pleurista, uma plerusia, e todas as punções foram inúteis. Antonico agonizava, ainda relatando o desencarne. Via-o nos seus últimos momentos, nos seus derradeiros momentos, sem que ele me visse na sua semi-inconsciência. Os médicos à sua cabeceira deploravam o desaparecimento do homem probo, ou seja, do homem reto. O padre, que sustinha naquelas mãos de cera um delicado crucifixo, recitando a oração dos moribundos, fazia ao céu piedosas recomendações. A esposa chorava o esposo, os filhos o pai. Aos meus olhos, aquele quadro era o da morte do justo, do justo. E o que é um justo? Um justo é aquele homem de bem, aparentemente é um homem de bem, correto, que praticou todas as características que nós estamos buscando na perfeição. Isso é ser um justo. É abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e viver todas as características do homem de bem que lá estão colocadas. Se você se comportar dessa maneira, você vai ser considerado como um justo diante de Deus.
Vejam só, transcorridas algumas horas, acompanhei o fúnebre cortejo que ia entregar à terra aqueles despojos frios. Então ele realmente tinha desencarnado, né, ou seja, né, o seu corpo físico havia morrido. Desnecessário é que lhe diga das pomposas exéquias, homenagens, que a igreja dispensou ao morto, em virtude da sua posição eminente. Preces, aspersões com hisopes ensopados na água benta e latim agradável. Mas, como nem todos os que morrem desapegam imediatamente dos humores e das vísceras, esperei que o meu amigo acordasse para ser o primeiro a abraçá-lo. Então, vejam só. O coronel, ele acompanhou o velório, acompanhou o enterro, ele ser colocado abaixo de 7 palmos, e estava esperando o espírito do amigo aparecer ali, sair ali de perto do corpo morto, para que ele pudesse cumprimentá-lo. Afinal, aos seus olhos, ele era uma pessoa corretíssima e só tinha exercido e praticado o bem. Vamos ver como é que essa história termina. Era crepúsculo, era tardezinha, e naquela tarde de agosto, as nuvens estavam enrubescidas em meio do fumo das queimaduras, parecendo uma espumarada de sangue. Havia um cheiro de terra brava entre as lousas silenciosas, ao pé dos salgueiros e dos cipestres. Eu esperava, de vez em quando, o vento agitava a ramaria dos chorões, que pareciam soluçar numa toada esquisita. Os coveiros abandonaram a sua tarefa sinistra e eu vi um vulto de mulher esgueirando-se entre as lápides enegrecidas. Parou junto daquela cova fresca. Não se tratava de nenhuma alma encarnada. Aquela mulher pertencia também aos reinos das sombras. Observei-a de longe, entretanto, gritos estontéricos ecoaram aos meus ouvidos. Então veja que inusitado, ele ali esperando o coveiro terminar ali o sepultamento do corpo do amigo, o coronel esperando, desencarnado. Depois que os coveiros se retiraram, terminaram ali o sepultamento do caixão, ele viu chegar, ele viu chegar ali no cemitério o vulto de uma mulher que também estava desencarnada. Será que essa mulher foi ali receber esse amigo do coronel? Será que era mãe? Será que é algum ente querido? Por que que então o coronel começou a ouvir gritos estontéricos ali vindos daquela senhora? Vamos tentar entender aqui, pessoal, tá ficando um suspense, né? AF, né, que são as iniciais do advogado desencarnado, recém-desencarnado, o Antonico, exclamou o espectro, ou seja, exclamou o vulto da mulher que ali chegou. Chegou o momento da minha vingança. Ninguém poderá advogar a tua causa, nem Deus, nem o demônio poderão interceder pela tua sorte, como não puderam cicatrizar no mundo as feridas que abristes em meu coração. Todas as nossas testemunhas agora são mudas. Os anjos aqui são de pedra e as capelas de mármore, cheias de cruzes caladas, são estojos de carne apodrecida. Lembras-te de mim? Sou a RS, iniciais do nome do espectro, do vulto de mulher, que infelicitastes com a tua infâmia. Já não és aquele moreno insinuante que surrupiou a fortuna de meus pais, destruindo-lhes a vida e atirando-me no meretrício abominável. A fortuna que te deu um nome foi edificada no pedestal do crime. Recorda-te das promessas mentirosas que me fizeste? Envergonhada, abandonei a terra que me vira nascer para ganhar o pão no mais horrendo comércio.
Corri mundo, sem esquecer a tua perversidade e sem conseguir afogar o meu infortúnio na taça dos prazeres. Entretanto, o mundo foi teu, réu de um crime nefando. Foste sacerdote da justiça, eu a vítima desconhecida. Fui obrigada a sufocar a minha fraqueza nas sentinas sociais, onde os homens pagam o tributo das suas misérias. Tiveste a sociedade e eu os bordéis. O triunfo e a consideração te pertenceram. A mim coube o desprezo e a condenação. Meu lar foi o hospital, donde se escapou o último gemido de meu peito. Meu Deus, que horrível e que interessante esse relato. Ao que então nos parecia estar vivendo, acompanhando o desencarne de alguém supostamente livre de erros e de equívocos, nós temos agora sendo cobrado por uma mulher que foi destruída, que teve a sua família destruída e roubada por esse cidadão. Está sendo cobrado dele uma dívida imensa, do qual ele sequer pensou antes de conquistá-la. Então vejam vocês, Jesus fala que só Deus sabe o que passa no coração do homem. E é interessante esse relato porque às vezes nós agimos e fazemos coisas que achamos que ninguém está vendo, que não vai ser cobrado de nós nenhum tipo de responsabilidade ou que não vamos viver nenhuma consequência desses nossos erros, desses nossos equívocos. Tem muita gente por aí cheio de pompa, né, tentando, né, parecer ser uma pessoa correta, cristão, querendo educar os filhos dessa maneira, escondendo um passado de crimes por trás. E o que nós vemos revelado aqui é que a cobrança de Deus, a justiça de Deus, ela tarda, mas ela não falha. Que no momento adequado nós seremos cobrados a reparar o mal feito ao outro. E reparar o mal feito ao outro significa que nós não entendemos ainda o que é ser cristão, o que é ser espírita, o que é praticar a lei de amor e de caridade ao semelhante. Porque se nós estamos provocando delitos, se nós estamos andando de maneira errônea junto ao nosso irmão, é porque nós não entendemos ainda os ensinos do nosso Mestre Jesus. Nós não colocamos ainda no nosso coração e na prática do nosso dia a dia esses ensinos. A gente acha tudo muito lindo, maravilhoso, os princípios doutrinários, os feitos de Jesus, as suas falas, as suas curas, mas nós temos muita dificuldade em extirpar o mal e a ganância que existe em nós. E que fique bem claro aqui, ninguém esconderá os próprios erros de Deus, da vida. Tudo nos será devidamente cobrado, ceitil por ceitil, como disse Jesus. Ninguém entrará no reino do céu sem pagar até o último centavo. Então vejam só, o que aconteceu? Aí ele foi cobrado, veio essa senhora aí que teve por ele a vida destruída e foi então ao seu encontro no desencarne. E podemos deduzir também que ela se aproximou dele quando ele ainda estava encarnado e tentou de várias formas prejudicá-lo.
Só que se de alguma forma ele se arrependeu do que ele tinha feito no passado e escondeu isso de todo mundo, e ele tentava viver uma vida cristã, então ali ela não conseguiu, de maneira eficaz, prejudicá-lo, prejudicá-lo. A sua obsessão não teve tanta repercussão, porque de alguma forma ele buscou auxílio dentro das portas da igreja. Não sabemos se foi por medo ou se foi por arrependimento, mas ele buscou os ensinos cristãos, talvez na amargura dos seus pensamentos, reparar o mal feito a essa senhora. E aí, veja, ela continua: meus braços que haviam nascidos para acariciar os anjos de Deus, como dois galhos de árvores cheios de passarinhos, foram por ti transformados em tentáculos de perdição. Eu poderia ter possuído um lar, onde as crianças abençoassem os meus carinhos, e onde um companheiro laborioso se reconfortasse com um beijo da minha afeição. Venho te condenar, ó desalmado assassino, em nome da justiça eterna que nos rege, acima dos homens. Há mais de um lustro, espero-te nesta solidão indevassável, onde não poderás comprar a consciência dos juízes. Viveste com o teu conforto, enquanto eu penava com a minha miséria, mas o inferno agora será de nós dois. O coronel fez uma pausa enquanto eu meditava naquela história. Então vejam vocês, às vezes a gente acha que uma atitude nossa pode sair insana, não trazendo grandes prejuízos a outras pessoas. E por uma atitude insana, equivocada, muitas vezes nós destruímos a encarnação toda de alguém. A existência toda de alguém fica marcada pela pelo nosso erro, pela nossa falta de amor ao próximo. E é claro, nós teremos que reaver esse erro com essas pessoas. É por isso que nós temos aí, dentro das casas espíritas, no dia a dia, em grande, em larga escala, muitas obsessões do passado. Obsessões que são conquistadas em vidas anteriores e algumas obsessões que vão ser conquistadas na vida presente. Porque o obsessor, ele só obsedia aquele do qual ele quer vingança, aquele do qual ele quer destruição, por conta de um erro cometido, vindo dessa pessoa. Então, nós ganhamos obsessores toda vez que nós nos comportamos de forma contrárias ao que ensina o Evangelho. E essa foi uma das situações. Ele não buscou ali aceitar a condição com que ele viera ao mundo, ele não buscou ali angariar os recursos necessários para uma vida digna através do seu trabalho e do seu esforço. Ele já quis pegar aquilo que estava pronto no outro. No outro. Então, ele achou mais fácil manchar a inocência de uma moça que tinha sonhos. Quanto de nós, mulheres, não tem esse sonho de encontrar um companheiro, de estabelecer família, de viver uma vida aonde nós possamos ser amadas e também distribuir amor? Então, quando ele se aproximou da ingenuidade dessa moça, a seduziu, roubou seus pais e a largou na miséria e na desilusão, ele estava ali cavando o próprio destino. Ele estava ali cavando a própria consequência penosa de amargura e de dor. E se nós não sofrermos as consequências dos nossos atos, como é que a gente vai aprender?
Como é que a gente vai perceber o mal que fez ao outro se a gente não buscar reparar esse mal e entender que aquilo realmente foi um ato cruel? Não foi apenas cobiça e ganância, mas tinha maldade, despreocupação com a dor que o outro ia sentir. E aí, o que que aconteceu? A mulher chorava, continuou ele, de meter dó, isso relatando o coronel. Aproximei-me dela, não sendo notado, porém minha presença. Olhei a cruz modesta e carcomida que havia sido arrancada poucas horas antes daqueles 7 palmos de terra, para que ali fosse aberto um novo sepulcro. E não sei se por artes do acaso, nela estava escrito um nome com pregos amarelos já desfigurados pela ferrugem. RS, orai por ela. Por uma coincidência sinistra, reencontravam-se os 2 corpos e as 2 almas. Procurei fazer tudo pelo Antonico, mas quando atravessei com o olhar a terra que lhe cobriu os despojos, afigurou-se-me ver um monte de ossos que se moviam. Crânio, tíbias, úmero, clavículas se reuniam sob uma ação misteriosa. E vi uma caveira chocalhando os dentes de fúria, ao mesmo tempo em que umas falanguetas de aço, uns anéis de aço, pareciam apertar o pescoço do cadáver do meu amigo. Então vejam vocês aqui o desfecho da situação. Por coincidência, né? Vamos julgar assim, do destino, nós sabemos que não existe coincidência, mas o corpo desse advogado, do Antonico, ele foi enterrado justamente no mesmo lugar aonde foi enterrado a sua vítima. Então, o corpo da mulher que estava hoje cobrando dele dívidas passadas estava ali justamente no mesmo lugar aonde fora colocado o seu corpo físico já morto. E esse relato do coronel, de que ele viu um esqueleto ali, tomando forma, tomando vida e tentando agredir o corpo já inerte do falecido, ele está aqui nos dizendo, nos contando, da situação de fúria que se encontrava essa senhora e do quanto ela foi tentar despejar nele toda a sua dor, toda a sua amargura. Se isso é possível ou não, de uma coisa nós sabemos. Quando nós desencarnamos, se nós vivemos uma vida ou tentamos viver uma vida sem grandes prejuízos aos nossos irmãos, assim que a gente desencarna, nós temos condições de ser recebidos e amparados pelos entes queridos, ou até mesmo pelo mentor, pelo anjo guardião, para que sejamos levados em uma das colônias espirituais. Mas, se nós vivemos uma vida mais ou menos baseada em erro, em equívoco, em crime, como desse nosso companheiro, então Deus permite que nós sejamos cobrados. Deus permite que nós estejamos entregue aos nossos algozes para que a gente possa realmente ter a oportunidade de reparar e de sofrer as consequências dos nossos atos. Isso é fato. Isso é fato. E aí, o coronel, ele vai encerrar essa história dizendo o seguinte: Humberto de Campos pergunta para ele: "E ele, coronel, isto é, e o espírito do Antonico estava presente nesse momento?" "Estava sim, presente e desperto. Lá o deixei, sentindo os horrores daquela sufocação." Mas, e Deus, coronel? Onde estava Deus que não se compadeceu do pecador arrependido? E o coronel me olhou
como se estivesse interrogando a si mesmo, e declarou por fim: Homem, sei lá. Acredito que Deus tenha criado o mundo, porém, acho que a terra ficou mesmo sob a administração do diabo. Então, veja, pessoal, aqui encerra esse conto, esse relato de Humberto de Campos, desse coronel. E essas últimas palavras aqui nos fazem refletir sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação que nos cerca. E muitas vezes, quando a gente está passando por situações de obsessão, que a gente está sendo perseguido, né, por espíritos, né, que estão desencarnados, ou até mesmo perseguidos por pessoas encarnadas, e essas pessoas conseguem nos atingir, conseguem nos causar dor e sofrimento, a gente acha, né, na nossa visão pequena e até mesmo na nossa cegueira espiritual, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. A gente acha que fomos abandonados e que fomos entregue à pura maldade. Quando, na realidade, o que simplesmente está acontecendo ali é uma consequência das próprias ações. Das próprias ações. E aí vocês vão me perguntar, mas, né? E aí, como é que faz? Como é que faz para sair disso? Lembrando que, quando a gente desencarna, a nossa ponte de conexão com a espiritualidade e com o auxílio é a oração. Então, a nossa rogativa a Deus, admitindo o seu poder, a sua soberania e rogando auxílio, pode trazer para nós algum alívio, pode trazer para nós algum socorro. Mas isso não nos isenta depois das devidas reparações. E alguns espíritos se demoram como vítimas desses algozes no plano espiritual para receber ajuda, justamente porque eles se demoram em reconhecer, em fazer essa rogativa a Deus. Temos como exemplo o próprio André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, tentando, né, pelos olhos humanos, entender o que se passava. E não conseguindo, ele então faz a sua súplica, a sua rogativa, pedindo auxílio e reconhecendo Deus como Senhor de todas as coisas. E somente daí, somente depois dessa rogativa, dessa súplica, ele foi atendido, ele foi socorrido. Ele foi tirado do estado de consciência com que ele se encontrava. Mas isso não irá isentá-lo das suas futuras obrigações com aquele que prejudicou. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse relato, dessa lição. Convido todos vocês a estarem presentes aqui segunda-feira que vem, porque nós vamos ter aqui Humberto de Campos nos trazendo um relato sobre Judas Iscariote. Que será que Humberto de Campos vem nos falar sobre Judas? Ele se encontrou com Judas Iscariotes lá no mundo espiritual e vem aqui nos relatar qual era a condição de Judas desencarnado. Então, eu aguardo todos vocês a próxima semana. Agora, às 10 horas, nós vamos ter André Luiz ao vivo, André Luiz no cotidiano. Nós vamos ter uma reflexão sobre a sua mensagem. E eu espero que vocês fiquem na sequência acompanhando os outros estudos. Amanhã, às 9 da manhã, tem o estudo do livro dos médiuns. A gente vai fechar o capítulo intitulado Sistemas. Eu aguardo todos vocês também amanhã. Uma ótima semana, muita paz a todos, que Jesus abençoe o nosso dia. Não nos esqueçamos de orar, de abençoar o dia e de agradecer durante a noite, para que nós possamos passar pelas situações difíceis com força, com coragem, com resignação. Porque, afinal de contas, é de sacrifício e de renúncia que se constrói os degraus
da jornada evolutiva da alma. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Uma ótima semana e até daqui a pouco.